Bom, gente, essa é a nossa quarta e última aula da disciplina de Anatomia e Fisiologia Vegetal. E hoje vamos falar um pouco sobre os hormônios vegetais, né? Iremos ver algumas práticas. Nessas práticas a gente vai ver a ação de dois hormônios, basicamente, né? Que é da auxina e do etileno. Então, nossa aula de hoje ela tem como objetivo estudar a ação dos fitohormônios, né, que são os hormônios das plantas, no crescimento, desenvolvimento e processo fisiológico dos vegetais. Então, a gente vai ver a ação desses fitohormônios, na questão do crescimento, né, do desenvolvimento e alguns processos fisiológicos dos vegetais, que é a questão da maturação, né? A gente vê a ação desses fitohormônios durante todo o desenvolvimento da planta. E hoje a gente vai ver a ação deles, né, na prática, né? O que acontece? Qual que é a ação de cada um, certo? Então a gente vai basicamente ver a ação de dois, que um é da auxina e o outro do etileno, né, do gás etileno, que é um gás. No primeiro procedimento, a gente vai ver uma prática que vamos observar a questão do fototropismo, né? Que está ligado à germinação e o crescimento vegetal. No segundo, a gente vai ver a atuação do etileno, né, que está intimamente ligado ao amadurecimento das frutas, né, dos frutos. Nesse primeiro procedimento, a gente vai ver a ação das auxinas, né? Primeiro, é importante lembrar que os fitohormônios, né, os hormônios vegetais, ele surge como alternativa da planta para sinalizar o efeito do ambiente e gerar respostas relacionadas ao crescimento, relacionado à senescência de frutos, né, que está ligado à maturação, também a questão do crescimento da raiz, a divisão celular, o alongamento das células. Então, esses hormônios, né, esses fitohormônios, estão intimamente ligados a essas questões, né? Então, ele é um sinalizador, né, de dos efeitos ambientais. O ambiente tem um efeito, ele dá o efeito, né, causado por ambiente, como, por exemplo, a gente vai ver hoje o fototropismo. Então, no caso aí vai ser a luz, né? A luz, como um fator do ambiente, a planta vai sinalizar com a questão dessa luz e vai dar alguma resposta. E essa resposta está ligada ao crescimento vegetal, né? Da germinação até o crescimento vegetal. Já nesse segundo procedimento, a gente vai ver a ação do etileno. A ação do etileno está ligado no processo de amadurecimento dos frutos, né? Então, a gente vai ver algumas respostas ambientais, né, desse estímulo, desse hormônio, que é o etileno, que é um gás, né? A gente chama de gás etileno, beleza? Bom, no primeiro procedimento, a gente vai ver a questão do fototropismo, né? A gente já falou um pouco do fototropismo, o que é nas aulas teóricas, né? Que é o estímulo do crescimento da planta em relação à luz, né? A luz é o estímulo ambiental, que faz com que estimule o crescimento da planta, certo? E nesse primeiro procedimento, a gente vai precisar, né, de uma caixa de sapato, é um procedimento que dá para fazer em casa, né, isso a gente pode observar em casa mesmo, então a gente vai precisar de uma caixa de sapato, água, essa água normal, de torneira mesmo, alguns pedaços de papelão, né, em formato retangular, algodão, algum recipiente plástico, tesoura, fita para fixar algumas estruturas que iremos fazer, e o feijão, né? A gente vai ver uma germinação do feijão, certo? Então, no desenvolvimento da prática, né, no roteiro, seguindo aqui o roteiro, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai separar, né, essa caixa de sapato, vamos recortar um círculo em uma das extremidades da caixa, né, você tem a caixa, coloca a caixa na forma vertical, e em uma das extremidades é feito um círculo, depois a gente corta 2 retângulos de papel, você pega qualquer papelão
que você tiver, corta no retangular do tamanho do interior da caixa, certo? De forma que ele tenha tem o mesmo diâmetro do interior da caixa. Depois vamos recortar um círculo em cada um dos retângulos. Esses retângulos vai ficar dentro da caixa, no interior da caixa. Vamos cortar uma forma circular ou mesmo um quadrado, né? O importante é que tenha esse orifício, né, aberto do papelão, e depois vamos colocar a caixa em pé e empreender nos retângulos no sentido com auxílio da fita adesiva, certo? No interior a gente vai colocar esses papelão dentro da caixa e vamos colar com fita adesiva, beleza? E depois utilizar algum recipiente plástico em uma embalagem, né, rasa, para a gente colocar as sementes do feijão junto com o algodão, né, faz uma camada de algodão, depois coloca os feijões para germinar, veda a caixa, toda a caixa veda para que não entre nenhum feixe de luz possível, certo? Para que a luz fique bem fechada, para que não entre nenhum feixe de luz nas laterais, e abrir a caixa a cada 3 dias para verificar o resultado, né? Essa prática você vai observar durante uma semana e a cada 3 dias você vai ver o que vai acontecer na germinação da planta, né? Do feijão lá que você colocou para germinar. E deixando de uma semana a 15 dias no local iluminado. E depois a gente vai ver o que vai acontecer com essa germinação. Beleza? Então, o interior da caixa fica basicamente desse formato. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, para ver como é que essa estrutura é feita. Apareceu o vídeo aí, gente? Pronto. Ó, isso aí são os materiais que vai precisar, né? A tesoura, o feijão, os papelão, a caixa em si e a fita para vedar. Primeiro, você vai pegar a caixa, né? Uma caixa de sapato normal. Uma caixa de sapato normal, né? Cuidado sempre que ela esteja vedada, para nenhum feixe de luz passar. E esses triângulos, né? Esses retângulos, né, de papelão, corta esses retângulos de papelão para que ele fique no interior da caixa. E é importante que ele fique no mesmo diâmetro do interior da caixa. Então, corta um pedaço de papelão, depois outro, né? 2 pedaços de papelão, para se formar tipo uma escada, certo? Para ficar exatamente assim. E esses papelões que vão ficar no interior, corta ou em círculo ou em quadrado em uma das extremidades, certo? Importante que as extremidades sejam diferentes umas da outra, ao colocar na caixa. Então você pode colocar, pode fazer ou de uma forma quadrada ou de uma forma circular. Beleza? Pronto, feito isso, agora você vai colocar dentro da caixa e vai fixar essas estruturas com a fita. Ó, é importante que as extremidades sejam diferentes, né? Você coloca em uma extremidade, na outra você coloca na outra extremidade. Daí com a fita é fixado essas duas partes. Bom, depois fixou, né, as duas partes bem, né, para que não aconteça nada depois, que você vai ficar 15 dias mais ou menos observando, de uma semana a 15 dias, e depois acima fazer outra orifício, certo? Ou orifício circular ou quadrado. O importante é que esse orifício seja feito, beleza? E é nesse orifício
que vai entrar um pouco de luz solar, certo? Pronto, aí fez o orifício, né? Depois que você fez essa parte, importante sempre nas laterais estejam sempre vedados, né, para que a luz não passe. A luz, o único lugar que a luz vai passar é nesse orifício que você acabou de fazer, né, que fica no topo da caixa, e fica nesse sentido aí. Então, no outro procedimento é você fazer uma cama com algodão, certo? Vai molhar com água normal mesmo, né, para encharcar o algodão. Isso aí serve para que as sementes de feijão germine, né? A gente sabe que para germinar a semente precisa de água, certo? Pelo menos de água, que entra no processo de ebulição, que a gente chama. E com essa água encharcada que está no algodão, coloque-se as sementes e esse recipiente plástico com algodão vai ser colocado no interior da caixa. Molha mais um pouco, né? Para ficar bem encharcado mesmo, que é apenas essa água que vai servir para a germinação das sementes. Ó, encharcou lá com água, você coloca numa extremidade da caixa. Essa extremidade tem que ser o oposto do primeiro orifício, certo? Ó, coloca no oposto, no lado oposto do orifício, do primeiro orifício que você fez. E aí a gente vai ver o desenvolvimento da planta, né? O crescimento da planta. E depois disso, veda as laterais para certificar que nenhum feixe de luz vai entrar. Então, você pega a fita, novamente a fita, e veda as estruturas que ficaram abertas, né? Com cuidado para que o recipiente que ficou dentro da caixa não saia do lugar, né? Pronto, feito isso, você fez sua caixa direitinho e agora vai colocar essa caixa num sol nesse formato, né? Na vertical, nesse formato, com o orifício do topo, né? Então, esse é o primeiro procedimento. A gente vai ver a ação da auxina, que está ligado à questão do crescimento, não só do crescimento, como o desenvolvimento da planta, certo? Ela está intimamente ligada na questão da divisão celular, na multiplicação celular, nas multiplicações de célula e, assim, consequentemente, no seu desenvolvimento, certo? Então, essa primeira prática, esse primeiro procedimento é basicamente isso, né? Depois, a gente, de 3 em 3 dias, vai sendo observado o que vai acontecer com essa planta, certo? E agora vamos para o segundo procedimento, que a gente vai ver a ação do gás etileno, a gente vai ver o que vai acontecer com esse fito-hormônio, certo? Bom, nesse segundo procedimento, a gente vai ver a ação desse outro fito-hormônio, que a gente chama de etileno, né? Que basicamente ele é um gás e está intimamente ligado à degradação de algumas células, né? Que a gente chama de maturação. Então, a gente vai precisar de algumas frutas, que é a banana, a maçã e a laranja. Vamos precisar de alguns sacos plásticos e outros sacos de papel e uma fita, beleza? Depois disso, a gente vai separar, né? Separou essas 8 bananas, 8 laranjas e 4 maçãs, e isso todas em temperatura ambiente, certo? E é importante que elas todas estejam no mesmo estágio de amadurecimento, né? Para que, quando formos comparar,
esse estágio de amadurecimento não interfira na comparação. Então, a gente vai preparar 4 sacos plásticos, vamos pegar os sacos plásticos, separar 4 sacos plásticos, depois vai preparar mais 4 sacos de papel, certo? E depois, o que a gente vai fazer? Nesses 4 pacotes de saco plástico, né, a gente vai fazer 4 pacotes. Então, no primeiro pacote, a gente vai colocar 2 bananas e uma maçã na geladeira. Nesse segundo pacote, a gente vai colocar 2 bananas e uma maçã em temperatura ambiente. No terceiro pacote, a gente vai colocar 2 laranjas e uma maçã na geladeira e 2 laranjas e uma maçã em temperatura ambiente, certo? Isso com os sacos plásticos. Já com o saco de papel, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar 2 bananas e uma maçã na geladeira. No segundo pacote, a gente vai colocar 2 bananas e uma maçã em temperatura ambiente. E o outro 2 laranjas e uma maçã na geladeira. E 2 laranjas e uma maçã em temperatura ambiente. A gente vai ver a diferença, tanto dessas frutas, né, ela vedada com saco plástico e saco de papel e numa temperatura ambiente e outra na geladeira. A gente vai ver a diferença de cada um desses procedimentos, né? A gente vai ver se o saco plástico ele interfere na maturação, se tem uma maturação mais rápida, se tem uma maturação mais lenta. Vamos ver se a temperatura ela vai interferir na maturação, a gente vai ver se na temperatura ambiente já amadurece mais rápido do que na geladeira, e a gente vai ver também a questão dos frutos climatéricos e os frutos não climatéricos. Então, a gente vamos fazer essa prática para a gente ver essa diferença, né? A gente vai ver o que vai interferir em quê, beleza? Opa! Então, já nessa etapa, a gente vai ver a ação desse outro fitormônio, né, que é o gás etileno, beleza? Apareceu aí, gente? Não me apareceu ainda não. Vamos lá. Apareceu agora. Beleza. Ó, isso aí são os materiais que a gente vai precisar, né? Da banana, laranja, maçã e os 2 sacos e a fita. Primeiro, com o saco plástico, a gente vai fazer aquilo, né, que eu acabei de mencionar. Que é colocar num saco plástico, a gente vai colocar 2 bananas. Duas bananas mais uma maçã num saco plástico. E é importante que eles sejam vedados, certo? Para que não entre nenhum ar e nem que o gás etileno saia. São 2, né? Vamos colocar agora mais 2 bananas
é mais uma maçã, né? Que uma vai ficar em temperatura ambiente, as outras vão ficar em temperatura mais amena, né? Que no caso na geladeira. A gente vai saber o porquê que a gente colocou a maçã, né? Então, o que vai interessar aí mais na observação é o amadurecimento da banana, certo? Depois eu vou explicar o porquê que a gente colocou a maçã. Pronto. Lacrei, certo? Fechei direitinho. De saco, plástico, pronto. E um eu coloquei a maçã, né, certo? Nesses dois foram colocados a maçã. E agora eu vou identificar o que vai ficar em temperatura ambiente, né? Esse aí vai ficar na temperatura ambiente. E o outro saco vai ficar na geladeira, certo? Pronto. Agora, já ainda no saco plástico, a gente, em vez da banana, a gente vai utilizar a laranja e colocar a maçã novamente. Vou fazer esses dois sacos, né, com esses frutos, colocar duas laranjas, e sempre é importante que todas as frutas estejam num estágio de maturação parecido, certo? Fazer a mesma coisa. Eu vou colocar, nesse caso agora, a laranja com a maçã, vou lá vedar esse saco e, igual dos outros, uma vai ficar em temperatura ambiente e a outra vai ficar na geladeira. Tendo cuidado aí, vedando direitinho, para que o gás ele não fuja. Porque se o gás fugir, ele não vai fazer o papel e a gente não vai observar o que a gente quer observar. Pronto, feito agora os dos sacos plásticos, certo? Esses aí foram os 4 sacos plásticos que foram feitos. 2 foi maçã e banana e 2 foi maçã e laranja. Pronto, feito isso, vou identificar novamente qual que vai ficar em temperatura ambiente e qual que vai ficar na geladeira. Pronto, feito os 4 sacos plásticos, agora é a vez do saco de papel. A gente vai fazer a mesma coisa, mas agora com esse outro material, né, que é o papel. Vou pegar 2 bananas, colocar junto com a maçã, certo? Vou vedar direitinho também para que o gás etileno ele não fuja. Fiz o meu primeiro, fiz o meu segundo. Vedar direitinho. Bom, fiz os meus dois com a maçã, aliás, com a banana, né? Maçã e banana. Identifiquei, um vai ficar em temperatura ambiente, o outro vai ficar na geladeira. Certo? E agora eu vou fazer com a laranja, o mesmo processo. Pega 2 laranjas, coloca num saco, junto com uma maçã.
Faço meu segundo. Identifico qual que vai ficar em temperatura ambiente, qual que vai ficar na geladeira. Pronto, aí agora eu tenho feito meus 4 sacos de papel agora, beleza? Pronto, esse é o segundo procedimento. Observar a ação do gás etileno. A gente vai ver o que ele vai fazer na questão da maturação, né? Tanto em diferentes temperaturas, quanto em diferentes tipos de material armazenado, né? A gente vai ver a questão do armazenamento em relação ao material e o armazenamento em relação à temperatura. A gente vai ver qual que amadurece mais rápido, o porquê também, né? E o porquê que foi utilizado a banana e a laranja. Curiosidade aí para você, gente. Pronto. Então, fiz esse meu segundo procedimento, né? Vou vedar todos os sacos, depois que eu já fiz todos os sacos com a fita, e deixar uma semana, né? E observar, depois de uma semana, o que aconteceu com, com esse material, né? Com esses frutos. E depois disso, né? Depois que a gente vai observar, a gente vai poder responder essas perguntas. Primeiro, a gente vai ver se tem diferença no amadurecimento dos frutos entre os pacotes que estavam na geladeira e o que estava em temperatura ambiente. A gente vai ver se a temperatura ela interfere na velocidade do amadurecimento, né? E a gente vai ver também se tem diferença no amadurecimento dos frutos entre os pacotes que haviam laranja e os pacotes que haviam banana, nos dois locais. A gente vai ver se houve a diferença de amadurecimento nas frutas, na maçã que estava com a laranja e a maçã que estava com a banana. A gente vai ver se houve essa diferença de amadurecimento dessas duas frutas, né, da laranja e da maçã, e se há diferença no amadurecimento dos frutos na questão do saco de papel e no saco de plástico. A gente vai ver se vai ter diferença nesses dois tipos de armazenamento, né, que é o do saco e o do papel. Depois que a gente observar, a gente vai ver, a gente vai responder essas perguntas. Certo? Pronto. Já na resolução comentada do primeiro procedimento, bom, primeiro, como eu falei, nossa primeira prática, no primeiro procedimento, a gente vai falar do fototropismo, né? Que é, no caso aí, a auxina, que está ligado ao crescimento, e a gente vai ver que ela também está ligado na questão do fototropismo. Bom, a gente fez aquele procedimento e ficou essa estrutura aí, né? Ficou tipo uma estrutura em escadas, né? E cada compartimento há um orifício, né, em extremidades diferentes. Então, depois que você passou uma semana ou 15 dias, a planta vai crescer mais ou menos assim, né? Deixa eu mostrar aqui do jeito que, depois de 15 dias, como que a planta ficou.
Bom, gente, nesse primeiro procedimento, que é o fototropismo, apareceu aí o vídeo, Apareceu agora, Zé. ele vai crescer dessa maneira aí. Bom, você foi colocado, certo, o recipiente com algodão e água, e as sementes de feijão, né, em uma extremidade, e observe da maneira que ele foi se desenvolvendo e crescendo, certo? Ó, na medida que ele ia crescendo, ele ia procurando o quê? Pela luz, né? Como a caixa estava vedada, ele sempre foi crescendo onde estavam os orifícios, certo? E vejam que, nesse caso aqui, como não tinha luz, né? Ele crescia por causa da auxina e sem luz, veja que no caso aqui ele não se desenvolveu, né? Fisiologicamente, que a gente fala. Ele teve um estiolamento, né? Nada mais que não a divisão de novas células, mas sim elas apenas aumentaram de tamanho, né? Não houve muita divisão celular, né? Que a gente sabe que para a planta crescer tem que haver divisão celular, né? E assim ela crescer, certo? Nesse caso aí não houve muita divisão celular, houve o estiolamento que a gente fala, né? Que nada mais é que o crescimento de tamanho, né, da célula. A célula cresceu em tamanho, a célula não cresceu em números, né? E se vocês observarem, o caule, né, o que seria o caule, ele fica totalmente branco. Por que ele fica totalmente branco? Porque não houve o estímulo da clorofila. Observe que mais na ponta, esses ramos já fica um pouco mais verdes, né? Quando ele chega mais no topo, que é onde ele consegue encontrar mais a luz. E isso acontece que o quê? Que com o contato da luz, houve o estímulo para a produção de cloroplastos e assim fazer a fotossíntese, né? Então, se há o estímulo da produção do cloroplastos, a planta vai ficar com a coloração mais verde e assim fazer a sua fotossíntese, certo? Então, no momento que ele crescia, né, ele tocava nessa parte aí do papelão e ele desviava, né? Porque aí existe um outro tipo de tropismo, né? Que é o tropismo sensível ao toque, né? Que quando, à medida que ele tocava, ele ia para uma extremidade que não houvesse essa barreira, né? Que não deixasse ele crescer. Então, ele vai para um lugar que dê para se desenvolver, né? Esse aí há um outro tipo de tropismo, né? Mas no caso aí, como havia apenas um feixe de luz lá em cima, ele vai, né, se desenvolver até chegar à luz, né? O feijão, no caso aí, existe dois tipos de crescimento de planta, né? São os fotoplásticos, que é o fotoplástico positivos e o fotoplásticos negativos. No caso do fotoplástico positivo, ele cresce na presença de luz. Ele precisa luz para crescer, não só crescer, mas como se desenvolver. E os negativos, ele não precisa da presença de luz, certo? No caso do feijão, ele cresceu e se desenvolveu. Aliás, ele só cresceu, né? Ele não se desenvolveu. Ele apenas cresceu porque ele precisa da luz para se desenvolver. Então, ele foi atrás da luz, certo? Então, como ele precisava da luz para se desenvolver, ele foi atrás da luz. E onde tinha um feixe de luz, que era no topo, ele foi crescendo, certo? E observe que nas pontas, onde já tem luz, já há produção de clorofila, né? Se há produção de clorofila, a questão da fotossíntese, e a partir da fotossíntese a planta começa a verdadeiramente se desenvolver, né? Porque até então ela só estava crescendo, né? Estava estiolando, o que a gente chama, né? As células estavam aumentando em tamanho, não estavam aumentando em número, certo? E o hormônio responsável por isso é a auxina, né? A auxina ela é responsável pela divisão celular, certo?
Então, gente, na prática, a gente está vendo a ação da auxina, certo? Como a auxina ela é responsável pelo desenvolvimento, né, e divisão celular, ela está responsável pelo crescimento da planta, né? Então, para a planta crescer, ela precisa dos sinais da auxina, né? E a gente viu aí na prática que no caso onde não houve os feixes de luz, né, a presença de luz, a planta ela apenas aumentou de tamanho as células, né? Ela não foi feita a divisão celular. Se a divisão celular fosse feita com a presença de luz, esses ramos, esses pequenos caules estaria com a cor mais verde, né? Estaria clorofilada, certo? Então, ó, os tropismos. O que significa os tropismos? Os tropismos a gente já falou um pouco deles nas aulas teóricas, mas o tropismo nada mais é que movimentos de crescimentos irreversíveis, né? Esses crescimentos são irreversíveis, aquela planta, se desenvolver, ela vai ficar daquela maneira. Então, esse crescimento irreversível, mediados por uma distribuição desigual da auxina de um lado para o outro da planta, certo? Então, primeiro que a auxina, ela não gosta de luz, né? Então, se tem a luz em cima dela, a tendência dela é ir mais para baixo, né? E que as células que estão acima dela se dividam e se desenvolva, certo? E se um feixe de luz está do lado, a tendência da auxina vai ser dela estar o oposto dessa luz e, consequentemente, esse lado vai crescer maior. Então, a auxina ela está ligada ao crescimento, então, quanto a maior quantidade de auxina, a maior quantidade de crescimento, e as auxinas está ligado ao tropismo positivo, né? Que o tropismo positivo, a gente fala que está no sentido da fonte de estímulo. Como, por exemplo, a planta do feijão aí tem um estímulo que a luz está acima dela, né? Então, a tendência dela é crescer para cima, né? Crescer onde está o seu estímulo, que é a luz. E tem o tropismo negativo, que seria o sentido contrário da fonte de estímulo, que no caso, na fonte de estímulo da luz, as raízes, por exemplo, seriam um exemplo de tropismo negativo, né? Que já que a luz está em cima e as raízes crescem para baixo, então esse é um tipo de tropismo negativo. Positivo está no sentido da fonte e o negativo está no sentido contrário à fonte desse estímulo, certo? Bom, as auxinas, elas migram lateralmente do lado iluminado para o outro lado escuro, né? Foi o que eu acabei de falar. Esse crescimento diferencial resulta na curva da planta em direção à luz. Por exemplo, como eu falei, se a luz está acima, né, do meristema apical, né, que é onde há o maior número de divisão celular. Essa luz está incidida, né, no meristema, e a quantidade de auxina que estaria no meristema, ela desce todo, né? Ela fica ao contrário da fonte de luz. Então, vai se dividindo, as células vão se dividindo, né? Já que ela tem essa função, a auxina. E se um outro exemplo, a fonte de luz está lateralmente, se tivesse aquele mesmo procedimento, a luz estivesse ao lado e não em cima, né? Se, por exemplo, pegasse uma luz com abajur, você colocasse aquela caixa do lado, a planta ela nasceria, né, ela ia crescer, se desenvolver em direção da luz. Por quê? Porque como a auxina ela não gosta de luz, ela ficaria, veja aí, ó, nesse exemplo aí, ela ficaria mais do lado mais escuro, né, do lado que não tem luz. E ia se desenvolver, ia se multiplicar e se
aliás, multiplicar não, já se dividir mais células, né, já que a função da auxina é a divisão celular e o crescimento. Então, ia haver muita divisão celular do lado contrário da auxina, certo? Sempre a divisão é do lado ao contrário da auxina. A auxina fica do lado mais escuro e a divisão celular e o desenvolvimento celular fica do lado oposto da auxina, que no caso seria no lado da luz, no sentido da luz, né? Então, há esse crescimento nesse sentido da luz, no caso, né? O crescimento no sentido da fonte de incidência, nesse caso aí da luz, né? Que é o fototropismo. Se a gente está falando de fototropismo, a gente está falando do estímulo da luz, certo? Há outros tipos de tropismo também, né, como no caso do geotropismo ou gravitropismo, que esse tipo de tropismo está intimamente ligado à gravidade, né? Por isso que é chamado também de gravitropismo. Então, a auxina, ela irá se reorganizar na planta caso ela não esteja na disposição natural, ou seja, se nesse caso aí desse tropismo, né, está ligado já à gravidade e não à luz, há também o geotropismo positivo e o geotropismo negativo. No caso das raízes, as raízes ela tem o geotropismo positivo. Por que é o geotropismo positivo, que é diferente do fototropismo? Porque ela cresce em direção ao seu estímulo. Qual que é o estímulo aí? É a gravidade. A gente sabe que a gravidade, a tendência é puxar para baixo, não é? Puxar para o chão. Então, já que as raízes nascem para baixo, né? Então, o geotropismo dela é positivo, certo? Já o geotropismo do caule já é um geotropismo negativo, porque ele está crescendo na direção contrária da gravidade. A gravidade, ela puxa, como eu falei, a gravidade puxa para baixo, né? Então, ela está crescendo contrário desse estímulo, né? Que é a gravidade. Então, se, por exemplo, você pega um jarro, esse jarro cai, a planta, ela vai crescer de lado ou vai crescer para baixo? Não, ela vai continuar crescendo em direção oposta do sentido da gravidade. E isso também é ocasionado pelas auxinas, certo? Porque há também a incidência não só do tropismo de gravidade e como também a questão do tropismo de luz, né, que é do fototropismo. Então, a planta ela vai crescer onde tem a sua fonte de luz, certo? E há outros tipos de tropismo também, que é o quimiotropismo. Esse quimiotropismo é o movimento orientado por substâncias químicas, né? Por isso, quimiotropismo, ele é movimentado por substâncias químicas, como as produzidas pelo gineceu, né? Que é o aparelho reprodutor feminino, que direciona o crescimento do tubo polínico em direção ao óvulo para a sua fecundação. Então, na questão, quando a gente viu lá da fecundação das flores, né? Quando a gente estava estudando o aparelho feminino e aparelho masculino da flor, a gente viu que cresce um tubo polínico, e esse tubo polínico vai até o óvulo, né, até o ovário, chegar até o óvulo, para que o grão de pólen, ele fecunda os óvulos da flor. Então, esse tubo polínico, ele cresce por estímulos químicos, né, e esse estímulo químico esse processo a gente chama de quimiotropismo, né, há alguns estímulos químicos para que esse tubo polínico passe pelo estilete até chegar nos óvulos, né, no ovário. Então, esse é um outro tipo de tropismo, que no caso aí é o quimiotropismo, que é relacionado, né, por substâncias químicas. E há também o tigmotropismo, que é o que eu falei no começo, que esse tigmotropismo está ligado com a questão de contato, né, aquele que reage ao contato de algum objeto sólido ou ao toque. Promove a habilidade de raízes, né, algumas raízes têm esse tipo de tignotropismo, algumas folhas ou sistemas caulinários modificados, como é o caso das gavinhas, né, e se enrola ao redor dos objetos, pedras ou suporte. Qualquer suporte mais sólido, como, por exemplo, as gavinhas na videira, e a navideira é um exemplo clássico disso, que tem as gavinhas, e essas gavinhas, ao toque,
ela é sensível ao toque, né, e ela vai se enrolando, né, em qualquer material sólido que ela encontre no caminho, né, qualquer barreira que ela encontre no caminho. Então, pode ser algumas folhas, ou folhas modificadas, algumas raízes, pode acontecer com alguns caules modificados, e isso sempre ao redor de alguns objetos mais sólidos, certo? Já no segundo procedimento, primeiro o que a gente vai ter? A gente colocou maçã em contato com a banana e em contato com a laranja, certo? Existem dois tipos que a gente fala, né? Os tipos de frutos. Existem os frutos climatéricos e os frutos não climatéricos, né? Que são os frutos em temperatura ambiente, ele amadurece mais rápido, beleza? Então, nesses frutos climatéricos, quando eles são tirados da planta, né? Quando alcança seu estágio de maturação, ele mesmo quando tirado da planta, ele continua nesse processo de maturação, né? Como, por exemplo, a banana que a gente utilizou. É um exemplo de planta climatérico, certo? E também, gente, a temperatura, ela influencia muito nesse processo de amadurecimento. Por isso que a gente colocou em dois tipos de temperatura, né? Uma temperatura ambiente e outra temperatura mais amena, né? Que foi na geladeira. Então, temperatura ela influencia muito na questão de reações químicas, né? No caso aí do amadurecimento. Mas a temperatura a gente viu em química e a gente vê em fisiologia ou em qualquer outro lugar que tenha reações químicas, a gente sabe que a temperatura ela influencia nessas reações químicas, né? Que a maduração nada mais é que algumas reações químicas. Então, a temperatura ela influencia muito, certo? Principalmente no metabolismo, né? Que também não passa de reações químicas. Então, quando a temperatura é maior, há a maior taxa de respiração, né? O metabolismo aumenta, né? A taxa de respiração aumenta e a liberação desse gás, né? Que é o gás etileno, que é esse fito-hormônio que a gente está estudando. Bom, alguns exemplos desses frutos climatéricos a maracujá, o tomate, o kiwi, a ameixa, a maçã que a gente utilizou, certo? A banana, a manga, a mamão e a azeitona, entre outros. E exemplos de frutos não climatéricos são, né, que os não climatéricos apresentam um declínio lento e constante da taxa respiratória após a colheita. Então, depois que você colheu, basicamente, essa taxa de respiração, ela baixa muito, né? A gente fala muito que a taxa de maturação estagnou, né? Que é daí já esse estágio aí é bem mais lento, né? Diferente do estágio desses frutos climatéricos, que é bem mais rápido. E um exemplo disso é o coco, a uva, o limão, a amora, a cereja e etc. Então, esses frutos têm um processo de maturação mais lento, né, depois que eles são colhidos, certo? E a maçã, no caso, durante o amadurecimento, tem algumas frutas que, né, principalmente as climatéricas, que elas liberam esse etileno muito maior do que esses não climatéricos. Então, a maçã é um exemplo disso, né? Ela libera grande quantidade de etileno. Foi por isso que a gente utilizou a maçã com a banana e a maçã com a laranja, certo? A banana é o exemplo de fruto climatérico, certo? E a laranja é um exemplo de fruto não climatérico. E a maçã, a maçã ela foi posta dentro daquele saco porque ela libera o gás etileno em grande quantidade, né? Então ela serviu ali para o gás etileno, né? Para o etileno sair, certo? Então, para a gente ver esse processo de maturação, né, que o etileno ele está intimamente ligado ao processo de maturação, certo? Então a gente vai ver essa diferença, né, dos frutos climatéricos e dos frutos não climatéricos. E a gente vai observar se o saco plástico tem um maior amadurecimento do que o saco de papel, beleza? E também a gente vai diferenciar isso, vai diferir na questão das temperaturas, né? A gente vai ver isso na prática.
a questão que influencia, certo? Apareceu aí, gente, o vídeo? Tá só um minuto. Se aparecer aí, me avisa, viu? Apareceu. Apareceu, né? Pronto. Então aí, gente. Bom, aí está o primeiro saco, que é o saco plástico, né? Tem os dois sacos. Um que foi posto em temperatura ambiente e o outro que foi posto na temperatura, na geladeira. Vou retirar aí para observar. Bom, esse aí foi o do saco plástico. No lado esquerdo está o que ficou na temperatura ambiente e do lado direito é o que ficou dentro da geladeira, né? No caso, a gente vai observar apenas as bananas, né? Como eu falei, a maçã era apenas para dar para eles receberem o gás etileno, né? Que ela, como eu falei, ela libera. Nesse lado esquerdo, essas duas bananas do lado esquerdo, foi na temperatura ambiente, né? E se a gente for comparar, oi? A maracujá também libera? Maracujá, sim, ele é um fruto climatérico, então basicamente ele libera, né? Mas não acho nem não muito quanto a maçã. O vídeo tá aparecendo aí, gente? Tá, né? Beleza. Então, se a gente for comparar, né, em relação à temperatura, do lado esquerdo a gente vê que tá mais maduro, né? Se a gente vê o pendúculo aí, a gente vê que tá mais degradado do que do lado direito. Então, do saco plástico, a gente viu que na geladeira conserva mais, né? Como eu falei, a temperatura ela interfere muito no metabolismo, né? Porque o amadurecimento nada mais é que metabolismo de carboidratos, né? Ele consome os carboidratos que está na fruta, que nada mais é também que a respiração celular. Então, a respiração celular, ela consome, como a gente já viu, né, naquele ciclo de Krebs, que é a respiração celular, a gente viu que há o consumo de glicose, né, que a glicose, ela é um carboidrato, né, ela é um açúcar. Então, o amadurecimento nada mais é que a degradação desses carboidratos, né, quando no caso aí as frutas, ela respira, ela está degradando carboidrato. Então, a gente vê essas frutas mais deteriorizadas, né? Então, quanto mais madura, mais deteriorizadas elas estão. Então, já aí, em relação aos sacos de papel, né, também no ambiente na geladeira e na temperatura de geladeira, em temperatura ambiente,
Já do saco plástico, a gente vai ver se houve a diferença, né? Se é armazenado no saco plástico e armazenado num saco de papel. Então a gente vai ver aí a diferença, se houve diferença. Então, desse lado esquerdo, é o que está na geladeira. Como ele trocou aí, né? Bom, desse lado esquerdo é o que estava na temperatura ambiente e do lado direito é que estava na geladeira. Se compararmos com a anterior, a gente vê que está mais deteriorizado, né? Esses frutos, né? Tá mais deteriorizados, tá mais maduros, né? E mesmo assim, em relação ao ambiente, esse lado esquerdo, que é a da temperatura ambiente, está mais maduro, né? A gente percebe aí o pendúculo que está mais maduro, mais deteriorizado, né? E isso a gente vê, né? Que a temperatura ela interfere, né? E nesse caso aí, não só a temperatura, mas também o tipo de armazenagem. No saco plástico, se formos comparar, a gente viu que no saco plástico tá menos maduro, né? Tá mais conservada, certo? E aí, como é no saco de papel, por que que isso acontece? No saco de papel, o gás etileno ele consegue sair ainda, né? Como o plástico ele é mais vedado, né? Se assim podemos dizer, ele é mais vedado, então não tem como esse gás sair. Já no papel não, o gás etileno ele consegue sair. Bom, aí é a comparação entre o saco plástico e o saco de papel, né? Do lado esquerdo está o saco de papel, do lado direito está o saco plástico, certo? E a gente vê a diferença, né? Do lado esquerdo tá um pouco mais deteriorizado, né? Que é o que tava com plástico, com saco de papel, beleza? Então, isso é a comparação de armazenagem, né? Dos dois tipos de armazenagem. Beleza? Bom, agora a gente vai ver na questão das laranjas agora, né? Que foi colocado também a maçã com a laranja. Então, isso aí é já na temperatura a menos, né? Que é a temperatura da geladeira. Isso em relação ao saco plástico de papel. Esse lado esquerdo está do saco plástico, aliás, está do saco de papel, e esse direito está no saco plástico. A gente vê notoriamente a diferença, né? Estão mais conservados do que Gerson, estava na geladeira. Oi. lembrando que existe um etileno que é comercializado, né? Legal, Sintético, que é, né? é sintético, exatamente. Que é utilizado para maturação de banana, principalmente. E também existe a forma de retardar, como você falou, utilizando a temperatura, né? Isso Sim, utiliza-se temperaturas frias para manter a fruta em um maior período sim. conservação antes de entrar no período de senescência, né? E retardar um pouco o Isso. período de senescência. Isso é um tipo de armazenagem, a refrigeração, né? A gente vai ver esse tipo de armazenagem para retardar, né, o amadurecimento quando a gente estiver estudando pós-colheita, né, que é uma disciplina que trata muito disso. Então, a gente vai ver vários métodos de conservação de alimentos, né? E a refrigeração, ela é um método de armazenagem, né? É um método que ele retarda o amadurecimento, nesse caso aí, dessas frutas, né? No caso aí, a gente está observando uma banana. Então, a refrigeração, ela é um método, certo? Um dos métodos que a gente chama método de temperatura, né? Que é um método físico, certo? Então, se a gente baixa a temperatura, logicamente a gente vai abaixar o metabolismo, vai abaixar a taxa de respiração e vai abaixar a taxa de amadurecimento, sendo que essas frutas vai ter um poder maior, um tempo maior de prateleira, né?
Então, essas questões a gente vai ver mais, né, nessa disciplina, né, que é pós-colheita, que a gente vai ter ainda, que é uma disciplina que eu acho show de bola também. Então, esse aí é a comparação na geladeira, né, do saco plástico e do saco de papel, né, que é também uma questão, que é o tipo de material que é armazenado, né, que é um dos métodos também de conservação, que o mais utilizado hoje é o a vácuo, né, quando não há nenhum tipo de interferência do oxigênio na fruta, que é um dos fatores também que interfere muito na maturação, né, que é a oxidação, que a gente chama. Né, se o oxigênio estiver em contato com o produto, né, com o caso aí do fruto, ele se deteriora mais rápido. Então, nesse caso, a gente viu que o oxigênio tem menos entrada de passagem com o saco plástico, né? Então, ele se deteriorou menos. Então, já aí, no caso da laranja, a gente viu que a maçã, né, ela fez a mesma função que estava na banana, né? Que é liberar o etileno que estava nela. E vamos observar se houve alguma diferença, né, entre elas. Bom, nesse lado esquerdo, né, tá a laranja que estava do lado, que estava em temperatura ambiente. Nessa minha direita tá em temperatura que estava na geladeira, certo? Nesse caso aí, quando foi colocado, estavam com estágios de maturação diferentes, né? Por isso que a laranja do meu lado direito, né, que é a laranja que estava na geladeira, ela tem mais essas manchas em amarelo, certo? Mas se tocarmos, né, em comparação dos dois plásticos, né, nas duas temperaturas, a gente vai ver que não teve muita diferença, né, na maturação, tanto na temperatura ambiente como na temperatura mais ou menos, né, que é da geladeira. Isso por quê? Bom, como eu falei que existem os frutos climatéricos e os frutos não climatéricos, a laranja é um exemplo de fruto não climatérico, ou seja, o etileno ele não vai interferir muito na sua maturação, né? Vai haver a maturação, sim, mas no sentido mais lento, né? Então, no caso aí, a maçã, né, que teve como fonte de etileno, o etileno ele não funcionou, né, muito na questão desse fruto, né, que é o fruto um fruto não climatérico, certo? Que é um fruto que tem um amadurecimento mais baixo, mais lento, certo? Já em um saco de papel, a gente vai ver essa diferença também, se o tipo de material interferiu, né? Ao abrirmos, a gente vai ver, né, se houve essa diferença. Ó, do lado esquerdo está a laranja, que estava em temperatura ambiente, e no meu lado direito estava na geladeira. Teve muita diferença? Não houve muita diferença, né? Pode ser, sim, lógico que a temperatura, como eu falei, ela interfere muito no metabolismo, né, nas reações. Pode ser que a laranja que estava em temperatura ambiente, ela pode, sim, aumentar um pouco seu processo de maturação. Mas não há muita diferença, né? Se eu colocar ou em temperatura ambiente ou na geladeira, né? Se ao colocarmos, né, se pressionarmos, a gente vê que a consistência é praticamente a mesma. Então a gente não vê muita diferença.
E também a gente não vai ver muita diferença na questão do tipo de material, né? Então a laranja, por não ser um fruto climatérico, tem essa característica, né, desses frutos, que é a maturação mais lenta. Então, já aí na diferença entre ambientes, aliás, entre tipos de material, a gente também não vê muita diferença, né? Tanto na do plástico quanto na do papel, né? A gente vê as quatro meio que são bem parecidas, né? Então a gente vê aí que no caso dos frutos climatéricos, a gente não vê muita diferença. Aliás, dos não climatéricos para os climatéricos, né? Nos climatéricos a gente vê bastante a diferença, né? Tanto no tem a questão da temperatura, né? Então a gente vê nitidamente essa diferença, né? Da temperatura e do tipo de material. Então, aí a gente viu a ação do etileno, né? Que etileno esse que foi tido como fonte da maçã. A maçã tem característica como fruto climatérico, né? Por isso, à medida que há a respiração celular nesses frutos, há a liberação desse etileno, né? Bem como também a deteriorização do mesmo, né? Como eu falei, para a respiração, a célula ela precisa de um substrato, né? E o substrato que ela utiliza é a glicose, né? Que é um carboidrato. Então, as frutas são ricas em carboidratos, certo? São ricas em açúcares. Então, na medida que ela está amadurecendo, que ela está respirando, ela está degradando moléculas de glicose, certo? É por isso que ela apodrece, né? Popularmente falando. Então, bom, como eu falei, a banana, né, ela é um fruto climatérico, então, na observação, a gente viu que no saco plástico há o maior amadurecimento, se a banana vai ter o maior amadurecimento. Já no saco de papel, o menor amadurecimento, certo? Já na laranja, o saco plástico teve pouca diferença, né, entre o saco plástico e o saco de papel, bem como também a questão da temperatura. Né, se houve bem pouco. Já com essa observação, a gente pode responder essas perguntas que o roteiro deu aí. Então, nesse primeiro questionamento, agora eu quero a participação de vocês. Nesse procedimento, né, houve diferença no amadurecimento dos frutos entre os pacotes que estavam na geladeira e os que estavam na temperatura ambiente? Ou seja, a temperatura interferiu, né, nesses frutos que a gente viu. O que estava na geladeira amadureceu mais rápido do que estava em temperatura ambiente? Não. O outro amadureceu mais rápido, né? O que estava em temperatura ambiente amadureceu mais rápido, não foi isso? Mais rápido, Então, isso se dá o quê? Alguém se arrisca a falar? Por que em temperatura ambiente amadureceu mais rápido? Aí agora entrou água na rua aí. Lembra da temperatura que eu falei? E o professor tinha falado aí, pouca hora. Lembra da Tu temperatura falou que eu que falei? foi? Falei várias vezes. É porque Lembra Tu falou hoje? Não atenção não, então. Ó, a temperatura, ela interfere intimamente nas reações químicas, né? Seja ela de onde for. Então, o amadurecimento nada mais que é uma reação química, certo? Que Reação química, começa, certo.
começa com a respiração celular, né? A respiração das células. O amadurecimento nada mais é que a respiração celular, certo? Começa na respiração celular. E a respiração celular, ela é uma reação química, né? É uma reação bioquímica, certo? Então, a temperatura, ela interfere nessas reações, né? As reações ficam mais rápidas, certo? O metabolismo fica mais rápido, certo? Então, a temperatura, quanto a temperatura mais alta, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo, né? Maior a atividade metabólica. Se há maior atividade metabólica, né? A maior taxa de respiração, a maior taxa também de amadurecimento, né? O amadurecimento é nada mais é que a respiração celular, certo? Então, a temperatura vai interferir, sim, intimamente na questão do amadurecimento desses frutos, né? Principalmente os frutos climatéricos, né? Que aí tem mais interferência mesmo, que os climatéricos têm amadurecimento muito mais rápido, né? Mesmo depois que ele é colhido, ele continua em processo de maturação. Então, a temperatura interfere sim. Já na segunda pergunta, houve diferenças no amadurecimento dos frutos entre os pacotes que haviam laranja e entre os pacotes que haviam banana, os dois locais. Houve a diferença nos pacotes da banana, que a maçã estava com a banana e a maçã estava com a laranja. Houve a diferença de maturação entre esses dois, tipo, um fruto amadureceu mais que o outro, a banana amadureceu mais que a laranja? Sim, né? Sim, Então, a sim. banana ela amadureceu mais rápido, teve maior taxa de respiração e maior taxa de maturação, né? Então, houve sim. Então, isso porque a banana... Isso, é Oi, isso já é da banana, né, sim. né, Ela, Gerson? isso, Chama ela tem a facilidade maior. isso, a gente chama isso, vamos aprender os termos técnicos, viu? A gente chama isso de Hum. frutos climatéricos, certo? Eles que têm a taxa maior de maturação. Mesmo quando o fruto é colhido, continua alta taxa respiratória e alta taxa de maturação, beleza? E isso a gente chama de frutos climatéricos, beleza? Já a laranja, ela não é considerada um fruto climatérico. Então, ela é um fruto não climatérico. Por isso a gente viu a diferença, né? Da banana com a laranja, beleza? E na terceira pergunta, houve diferença no amadurecimento dos frutos que estavam nos sacos de papel e de plástico, o tipo de material, né, que foi utilizado, que foi o plástico e o papel. Teve diferença na maturação? Mas no Aqui caso, foi utilizado o papel, amadureceu mais que estava utilizando o saco plástico ou não teve nenhuma diferença? a gente só tá falando das laranjas ou das bananas também, ou os frutos No em caso geral. mais a banana, Só né? a Porque já laranja. nas laranjas a gente viu que a laranja não tinha muito interferência, né? Nem do tipo de material, nem da temperatura. Vamos falar da banana. O saco plástico com o saco de papel, teve diferença? Teve, sim. É, o saco plástico amadureceu mais rápido. Ah, no saco Quer plástico dizer que eu amadureceu mais mais rápido, não rápido foi não, isso? é, Então, pelo tipo de material, né? Que é o material que é mais isolante, né? Que é mais isolado, não deixou nem o oxigênio entrar e não deixou nem o etileno sair, né? Que o etileno também ele ajuda muito na maturação, né? Então, se há a maior taxa, muita taxa, uma maior quantidade, né, concentrada de etileno naquele microambiente, então, por sua vez, houve uma maior taxa de maturação, né? Então, já o material do papel já foi diferente. Por quê? Porque foi possível a saída desse etileno desse microambiente, certo? Então, se o etileno saiu mais, então teve pouco etileno agindo naquele microambiente. Então, o material interferiu, né? Quanto o material mais isolado, mais isolante, então ele tem um maior poder de maturação. Beleza, então as perguntas foram respondidas, né? Eu espero que tenha também entendido essa aula de hoje.
E alguma dúvida, gente? Não, pô. Essa foi tranquilo.